É um prazer. Boa tarde, noite de sábado. Aparentemente, hoje acho que é jogo do Flamengo, não sei porquê, mas eu já ouvi fogos de artifício. E aqui onde eu moro, fogos de artifício só pode ser duas coisas. Um é maconha chegou, ou dois é jogo do Flamengo. Ou três, em casos especiais, é dia de São Jorge. Também tem isso. Mas enfim, como eu havia comentado no último encontro, que foi na quinta-feira, a gente vai trocar de marcha, passar para a equação da energia, só que eu reconheço que eu estou devendo algumas coisas para vocês, tá? Até aqui que o computador não me deixa mentir. Na parte aqui da equação da energia, a gravação para na 33, eu tenho que ir até a 35, tá? E além de 35, eu tenho que gravar mais a 36 e a 37. Então, tenho duas gravações para mandar no Drive e mais duas ainda para fazer. E para fechar na parte aqui de... se bem que eu coloquei separado, né? Perda de carga e bombas. Eu vou optar por tratar junto esse período. Mas, enfim. Aqui na parte de bombas, então, agora eu vou ter que fazer uma mudança aqui, já que eu estou retirando uma pasta. Fecha você, meu querido. Manda 39 para cá. Chama, deleta você. Vai deletar porque você está aberto. Deleta. Está aberto, né? Enfim, chama você de 6. Tá, aí te abre de novo. E aí, depois é só eu deletar outra pasta. Enfim, e eu tenho que, como sempre, a tradicional monitoria gravada onde eu explico de que porcaria a gente está falando, tá? Que eu não entendi. E não faz o menor sentido eu também começar a falar de uma coisa sem pelo menos introduzir ao assunto. Então a gente vai fazer aqui uma revisão rápida, tá? Eu não vou entrar em profundidade em relação a esse assunto, mas eu vou tentar explicar, tá? Até às 6h22, em torno de 10 minutos, o que está acontecendo quando a gente trata da equação da energia e de bombas, tá? E também vai explicar por que eu misturei essa parte de perda de cargas com bomba, tá na nossa parte do Drive. Então, vamos lá, meu querido. A gente vai ter aqui... eu estou sentindo que está um pouquinho travado o meu vídeo. Alguma coisa está acontecendo. Porque eu mexo aqui um pouquinho e tem alguma coisa comendo minha CPU. Sim, tem alguma coisa comendo a minha CPU. Espera aí. Você é o... Tem um programa que eu não sei o que é, que está me levando de graça 20% da minha CPU. Assim, de graça, sem dó nem piedade. Tá, de resto aqui é você e é você, tá? É o meu navegador, que está consumindo muita CPU, mas enfim, deixa eu ver se melhora aqui. Melhorou, tá menos pior. Mas vamos lá então, o que é a equação da energia? A equação da energia agora, a gente vai tratar a equação da energia para fluidos reais. Tá. Então, a gente partiu lá na primeira parte da matéria com a seguinte ideia. A gente vai trazer que P1 dividido por ρg é igual a V1 ao quadrado dividido por 2G mais Z1. Isso é igual, vou precisar aqui de um pouco de espaço, P2 divide por ρg, V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Tudo bem, essa equação que eu coloquei ali de Lilás, ela só vale para o fluido ideal. E como eu já havia comentado, nem todos os fluidos podem ser considerados fluidos ideais. Tá? Às vezes a gente pode estar errando muito quando a gente faz essa consideração do fluido ideal. Legal. Sabendo disso, o que a gente começa a fazer? A gente começa a introduzir fatores de correção nessa equação da energia para o fluido real, de modo que ela também possa descrever o fluido... Perdão, acho que eu fiz aquela clássica inversão de palavras. A gente começa a introduzir fatores de correção na equação da energia para o fluido ideal, de modo a torná-la compatível com o fluido
real. Tá? Então, o que a gente vai fazer então aqui? A gente vai introduzir alguns termos de correção. Tá? Então, no quesito pressão, a gente vai ficar com ela quietinha. Na velocidade, a gente vai introduzir dois fatores de correção, tá? O primeiro vai ser esse alfa aqui, que eu vou explicar o que é, e depois a gente não vai trabalhar com a velocidade pura e simples do fluido. A gente vai trabalhar com a velocidade média do meu escoamento, tá? É uma mudança importante quando a gente trata da equação da energia para o fluido real, tá? 2G aqui mais Z2 é igual a P2 sobre ρg mais alfa2 V2 ao quadrado, no caso é média, dividido por 2G mais E2. Até aí tudo bem, tá? Então, quando a gente trata da equação da energia com o fluido real, perceba que a gente introduz dois novos termos de correção, que está justamente isso daqui. Eles são termos que corrigem a velocidade do fluido. Lá no fluido ideal, a gente tinha o perfil de velocidade empistonado. Supondo que a gente está aqui escoando dentro de um tubo, o que a gente vai ter é o seguinte: essa é a cara para o perfil de velocidade ideal. O perfil de velocidade real, ele não é assim. Se a gente tem um escoamento dentro de um tubo, tá, o perfil de velocidade real é alguma coisa assim parabólica no regime laminar ou alguma coisa assim mais achatada no regime turbulento, mas ele não é empistonado, tá? Ou seja, esse termo alfa aqui e essa velocidade média vão tratar de corrigir isso, tá? Como é que é definido esse alfa? Vamos fazer uma rápida conversa em relação a ele. Esse alfa aqui, ele é definido como sendo, tá? Esse alfa vai ser a integral do perfil de velocidade, tá? Isso elevado, perfil de velocidade elevado ao cubo, tá? Na área da seção transversal. Perdão, não é integral tripla. Eu tô com 3 na minha cabeça, tá me confundindo. A gente vai integrar o perfil de velocidade ao cubo, tá? A equação do perfil. Elevar ao cubo e integrar isso na área da seção transversal, dividido pela velocidade média, tá? Nesse caso também ao cubo. O que esse alfa, no final das contas, vai ser? Tá? Se não me falha a memória, ele vai depender do regime de escoamento. Tá? Quando a gente está no regime laminar, o alfa ele vale meio. E quando a gente está no regime turbulento, o alfa ele vai ser alguma coisa entre 1,05 e 1,11, tá? Essencialmente, o que a gente conclui aqui? Para os nossos fins, nós vamos concluir o seguinte. Aqui, nós vamos considerar que alfa é igual à própria unidade, tá? E isso simplifica os nossos cálculos, tá? Simplifica bastante. Embora vocês tenham ciência, se a gente quer um pouco mais de precisão dos nossos cálculos, eu posso calcular esse valor de alfa aqui, tá? Tudo bem. Esses aqui que eu marquei de vermelho são os únicos termos de correção que a gente vai precisar inserir quando a gente está tratando do fluido real. Tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Agora, os próximos 3 termos... Perdão, tô falando merda. Desculpa, eu já ia me adiantar. Tá, esses não são os únicos termos de correção que a gente vai inserir aqui quando a gente trata do fluido real. Tem mais um termo, que é o menos HT. O que esse menos HT quer dizer? O seguinte, perceba, a gente está aqui com a equação da energia. Esse termo tem um sinal de negativo. Então, a gente tem uma perda de energia. O nome desse termo aqui é perda de carga. Tá? O que é a perda de carga? São as perdas causadas pelo atrito viscoso que o fluido exerce com as suas paredes. Lembra lá da equação do movimento, quando a gente calculava a força que o fluido exercia na parede? Da onde vem a energia que faz com que essa força seja aplicada?
vem justamente daqui, da perda de carga, tá? Que quantifica essa energia, tá? Eu adianto que a gente vai ter, essencialmente, dois tipos de perda de carga, tá? Por quê? Da facilidade da gente calcular. A gente vai tratar, então, dois tipos de perda de carga, duas grandes classes. A perda de carga localizada e a perda de carga distribuída. Perdão, eu estou fazendo aquela mistureba de palavras de novo. A perda de carga distribuída, tá? É o que a gente chama de HD, de distribuída. Por que a perda de carga distribuída? Porque é uma perda de carga que ela vai ser estudada nos comprimentos de trecho de tubo reto, tá? Então, a gente pode pegar esse HT aqui e abrir ele em HD, tá? Esse HD representa a perda de carga distribuída. E a outra perda de carga que a gente vai ter, o outro tipo, é a perda de carga localizada, ou perda dos acidentes, tá? Que são todas as outras perdas de carga que não são relacionadas com o tubo reto, são relacionadas com joelhos, com os T's, com as válvulas, com reduções, com expansões, com outros tipos de equipamento que você pode ter na linha, tá? Como, por exemplo, um filtro, tá? Que é um equipamento muito comum a gente também usar em instalações hidráulicas, tá? Então, a gente vai ter aqui o menos HS, tá? Por que HS? Porque também HS vem de singularidades, tá? Então, perda localizada, acidentes e singularidades, essencialmente são sinônimos para a mesma coisa, tá? Agora sim, tudo isso de vermelho aqui são os termos que a gente inclui quando vai tratar da questão do fluido real. Tudo bem. As próximas coisas que eu vou escrever aqui, eu vou colocar de azul, não são coisas que vão estar presentes por causa do fluido real, tá? Esses próximos termos que eu vou colocar, eles vão estar relacionados com a presença ou ausência de máquinas na sua linha, tá? Por isso que quando eu falei a palavra equipamento, acaba sendo um pouco ruim, pode levar um pouco de confusão, tá? Mas aqui eu vou remover essa ambiguidade. Como? Eu estou falando aqui de máquinas, eu estou falando aqui de equipamentos, são máquinas ou equipamentos que fornecem, cuja única função é fornecer ou retirar energia de um fluido, tá? Como exemplo de equipamento, e eu vou tirar o fone aqui um pouquinho, que eu digo que é capaz de fornecer ou retirar a energia do fluido, na verdade, esse aqui que está do meu lado é capaz de fazer os dois. Tá aqui o lindo e maravilhoso ventilador, tá? Então, o que é um ventilador? E eu percebo que eu estou completamente eclipsado aqui pelo bonito aqui. O ventilador, ele é justamente uma máquina que pega, aqui vocês não conseguem ver, mas aqui, vamos lá, se eu fizer assim, fica melhor. Pronto. É uma máquina que pega essencialmente energia elétrica e, através dessas hélices aqui, transforma em movimento de fluido, tá? Por outro lado, com um desenho bem parecido a isso, vocês têm, por exemplo, turbinas, tá? Que são usadas em usinas hidrelétricas, ou as pás eólicas, tá? Que são usadas em, por exemplo, usinas eólicas, onde elas pegam esse movimento aqui do fluido e transformam isso em energia. Na verdade, a graça do ventilador a gente não usa com esse objetivo, tá? Ele transforma a energia elétrica em movimento de fluido. Mas quando eu estou fazendo isso daqui, essa hélice, não sei se vocês já não conheço a vida de vocês, não sei se vocês pegaram um ventilador para isso, mas isso aqui é a construção de praticamente isso daqui é o melhor exemplo, tá? É o bom da gente estar em casa. Porque todo o equipamento destinado a mover fluidos ou retirar energia de fluidos é construído da mesma maneira. Você vai ter uma pá, você vai ter uma hélice, você vai ter um impelidor, tá? Vai estar conectado a um eixo aqui, como eu estou longe da câmera, vocês vai ficar um pouquinho ruim de ver, ó. Mas aqui tem um eixo e aqui atrás esse eixo ele está conectado a um rotor, tá? Onde está localizado um ímã, tá?
seja um ímã permanente ou conectado à rede elétrica, você tem conectado esse rotor a um ímã e esse rotor é envolvido por um conjunto de bobinas de material condutor, geralmente cobre, tá? Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo um ímã girar perto de um fio. Isso lá na física 3 a gente sabe que gera energia, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, um multímetro aqui e conectasse as duas pontas do multímetro em cada pino da tomada aqui do ventilador, do plug, eu ia observar que eu teria uma certa tensão e uma certa corrente, tá? É claro que o ventilador ele não é pensado em funcionar ao contrário, tá? Mas isso existe e isso acontece. Agora o bonitinho aqui não quer entrar na rosca. Assim é mais fácil. E agora, já que eu estou morrendo de calor porque o inferno voltou, vamos voltar aqui então para o que é relevante. E o que é relevante é o seguinte: esses termos que vão tratar dessa presença de máquina, se bem que, olha, gente, perdão pela burrice, mas o tempo todo eu estou falando aqui no cantinho, quando eu poderia falar em tela cheia. É agora que a pessoa percebeu. Mas, enfim, os termos que vão tratar disso vai ser o mais HT. Então, vamos colocar aqui mais HT, tá? Menos HF, tá? Então, esse HT aqui, ele representa equipamentos que fornecem energia para o seu fluido, e esse HF aqui representam equipamentos que... perdão, isso aqui tá ao contrário, isso daqui. Eu estou num nível que não está dando. Menos HT representam equipamentos que retiram energia, por isso que tem um sinal de menos aqui, né, Rodrigo? E mais HF representam equipamentos que fornecem energia, tá? Para o seu fluido. Então, só com isso aqui, tá? Só isso, essencialmente, já é a equação da energia para o fluido real, tá? Então, os termos ali que eu marquei de vermelho, eles vão ser incluídos toda vez que você tratar do fluido real, tá? E os termos ali em azul, e você está me desacatando aqui, sua peste, os termos aqui em azul, tá? Eles vão ser usados única e exclusivamente para tratar, tá, da presença ou não de máquinas na sua linha. Perfeito? Pode parecer pouco? Pode. Tem muito mais detalhe aqui dentro, e vocês sabem disso, tá? Em especial com esses termos de perda de carga e com o HF, que é a carga fornecida, tá? Tem alguns detalhes aqui, mas ao invés de eu ficar falando, é mais sutil que eu vá desenvolvendo isso ao longo do exercício. Então vamos, que já são 6h30, eu demorei 6 minutos a mais do que eu esperava, tá? Então, vamos começar aqui com o exercício 6.1, tá? Que diz o seguinte: sendo a pressão P8 mantida igual a 532 kPa constante, então vamos aqui, isso aqui equivale a 538 Pascal, determine a potência da bomba se a eficiência eta é igual a 70%. Diga, Sofia. Ah, sim. Só subir aqui um tico. Pronto, melhorei. Eu não estou prestando atenção em mais nada. Eu estou irritado com esse computador, porque, só para variar, Ok, parece que o Flamengo fez um gol, tá? Então eu vou mostrando aqui as coisas que acontecem no jogo enquanto vocês assistem a monitoria. Por isso hoje não tem ninguém, só a Sofia. Mas eu tentei instalar aqui atualizações, o bicho só falhou aqui algumas vezes. Então por isso eu tô irritado com essa bosta hoje. Foi a manhã e a tarde toda para fazer isso. Vamos lá então. Enquanto o Flamengo faz gol, a gente fala de coisas mais importantes, como a Netflix. A pressão da entrada da bomba determina a potência da bomba
que tem eficiência é 70%, e a pressão na entrada da bomba se a vazão é de 40 litros por segundo. Os dados são os seguintes. O fluido escoando é a água, tá? Com densidade, viscosidade e pressão de vapor. Dados. A tubulação é feita de ferro galvanizado. A sucção ela tem diâmetro de 15 centímetros com uma válvula de pé com crivo, joelho de 90 graus de raio longo e uma válvula globo. A descarga ela tem diâmetro de 10 centímetros com válvula de retenção de portinhola, válvula globo, joelho de 90 graus de raio longo e entrada em tanque. Tá, tudo bem. O que a gente vai fazer então aqui? A gente vai resolver esse problema aplicando a equação da energia, tá? Em outras palavras, o que ele quer? Só para... Eu vou ter que ser aqui um pouco chato. Espera aí. Eu tô num cantinho que eu sempre fico. É porque a minha imagem aqui aparece invertida para mim. Eu mostrei isso para vocês. Se bem que eu acho que a Sofia tá com a Cláudia. Eu mandei no grupo do Calçada. Mas, enfim, vamos lá. Os nossos objetivos aqui, que eu vou deixar registrado, pelo menos dessa vez, se a gente resolver só um exercício hoje, está ótimo, tá? Esse aqui é bem completo e vai mostrar tudo o que acontece. O nosso objetivo é potência, tá? E pressão na entrada, tá? Ou seja, aqui está esse ponto E, ele está interessado em saber a pressão justamente aqui. Tudo bem, vamos para o trabalho. O que a gente tem que fazer? Nós vamos aplicar a equação da energia. Eu preciso encontrar dois pontos onde eu conheço as informações. Isso a gente já aprendeu lá atrás. Preciso conhecer pressão, velocidade e altura nesses pontos, tá? Então, eu vou escolher os pontos mais óbvios, tá? São essas superfícies livres aqui. Então, deixa eu tirar daqui. Aqui vai ser o meu ponto número 1 e aqui vai ser o meu ponto número 2, tá? Eu sei que ele chama aqui de 8, mas eu prefiro chamar de ponto número 2, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Prestem atenção no seguinte, tá? Quando a gente aplica isso, eu vejo vocês errando, mas é porque vocês não prestaram atenção lá quando eu introduzi a equação da energia. O seguinte... O que a equação da energia fala? Você tem que ter um escoamento rotacional ou sobre linhas de corrente ligando esses dois pontos para você ter a igualdade de carga entre eles. Então, percebam o seguinte. Essa aqui é a linha de corrente que eu imagino que conecta esses meus dois pontos aqui, tá? Ou seja, o meu fluido ele tem que percorrer, uma partícula de fluido, nesse caso, tem que percorrer todo esse trajeto aqui de vermelho, e minha fuça está na frente, até chegar aqui no ponto número 2, tá? E isso é uma coisa importante. Por quê? Porque esse trajeto que o fluido percorre do ponto 1 até o ponto 2 vai aparecer no nosso equacionamento, tá? Vamos começar a desenvolver. É o seguinte. A gente vai ter que o ponto 1 dividido por ρg, tá? Aqui eu já vou considerar, desde o primeiro exercício, que alfa é igual a 1, tá? Aqui a gente não se preocupa com alfa. Os nossos exercícios para a nossa prova, a não ser que seja pedido, claro, alfa é igual a 1, tá? Mas tenham ciência que se vocês acabarem num lugar onde talvez seja importante, então tenham noção que às vezes pode ser necessário calcular. Perfeito. Pressão do ponto 1 divide por ρg mais velocidade média do ponto 1 ao quadrado divide por 2g. Isso é outro erro que eu acabo observando, tá? Quando você põe velocidade pura e simples, você trata só da velocidade em um ponto. O fluido ideal permite te passar de um ponto para uma seção sem nenhuma mudança. Por quê? Porque o perfil é empistonado. Aqui, no caso do fluido real, não funciona. Quando você trata com fluido real, coloque, pelo amor de Deus, a velocidade média, tá? Porque a velocidade de um ponto, dependendo de onde você coloca o ponto, você vai ter velocidades diferentes. Essa é a realidade do fluido real, tá? Então a gente coloca justamente a velocidade média para resolver esse problema. Vamos colocar aqui então a altura do ponto 1. Ok. A gente vai colocar aqui os seguintes termos. Menos
perda de carga distribuída. Nós temos trechos de tubo reto aqui nesse meu escoamento. Nós temos tubo reto aqui, tubo reto aqui, tubo reto aqui e tubo reto aqui em cima, mas a minha cara está na frente. Tá? Ou seja, se nós temos trecho de tubo reto, nós temos perda de carga distribuída. Maravilhosa. Nós também temos aqui perda de carga localizada, que é o HS. Tá? Quando você tem válvulas, quando você tem joelhos, quando você tem, vamos ver aqui, entradas de tanque, todos esses tipos de acidentes e vários outros, tá, vão ser considerados no nosso equacionamento. Existe alguma máquina retirando energia do fluido? Não, mas existe uma máquina fornecendo energia para esse fluido, que é a bomba. Então, a gente vai ter aqui um HF. Maravilhoso. Isso vai ser igual, agora sim, continua a nossa velha ladainha, tá? V2 divide por 2G mais V2, tá? Ótimo. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou escrever o seguinte, tá? Ora, deixa eu colocar uma cor aqui menos pior. Vamos colocar o verde, que é uma cor mais amigável. A pressão do ponto 1 é quem? É a própria pressão atmosférica. A velocidade média do ponto 1, perceba que ele retira essa água aqui de um reservatório. Esse reservatório tem grandes dimensões, tá? Já pensaram que essa questão do fato do reservatório ser de grandes dimensões é tão importante, tão importante? Já pensaram numa usina hidrelétrica? Só para a gente aproveitar aqui que está com o navegador aberto, isso é sempre uma coisa boa. Meu querido, eu preciso de uma janela privada, por favor, porque eu estou usando a conta da universidade e eu não preciso que a Cotic fique vendo as coisas que eu pesquiso no Google. Vamos vir aqui, eu sei que tem... o computador aqui vai morrer, tá? Eu sei que em Paracambi, que é aqui perto, tem uma usina hidrelétrica, tá? É a usina hidrelétrica de Lages. Vamos colocar aqui. Usina de cogeração de Lages, mas acho que vai mandar a gente para Santa Catarina. Sabe? Mandou a gente lá para Santa Catarina. Tá aqui. Usina hidrelétrica perde Paracambi. Agora, pronto. Retira a energia do bom e velho Rio Guandu. Olha que bonito, tá? Então, vamos lá aqui, por favor, meu querido. Eu não quero ver essa merda. Tira daqui da minha frente. Tá me irritando. Tá me enchendo o saco, tá? Então, a gente tem aqui o seguinte, tá? Percebam. Apesar da usina hidrelétrica, tá? Ela tem uma vazão que não é pouca. Por acaso, você tá vendo o fluido se mexer no rio? O Rio Guandu lá tá com seus... sei lá o que é isso aqui. A superfície do rio nem sente, tá? Então eu volto a reiterar esse ponto que em reservatórios em tanques de grandes dimensões a gente considera a velocidade igual a zero, tá? Vamos lá então. A altura do ponto 1 ela vai ser o seguinte. Quando a gente trabalha com bomba, uma questão muito comum é responder questões sobre cavitação, tá? E quando eu conversar sobre cavitação com vocês, vai acontecer o seguinte: o referencial, quando a gente faz contas de cavitação, ele obrigatoriamente, o referencial de altura, tem que ser tomado na bomba, tá? Nas contas de cavitação. Mas o que eu faço aqui? Eu também estendo essas ideias para os exercícios, até mesmo onde não perguntam nada sobre cavitação. E por que é que eu faço isso? Padronização, tá? De repente, você vem fazendo, colocando referencial onde você julga mais adequado, mas chega na cavitação, é só na bomba. Mas como você estava acostumado a colocar referencial em qualquer lugar, na hora da cavitação você também põe em qualquer lugar, e aí você acaba perdendo a questão,
entendeu? Quando ele não quer saber de cavitação, e é o caso que a gente tem aqui, tanto faz como tanto fez onde está esse bendito referencial. Mas, para fim de não ter confusão nos próximos e finais passos dessa jornada, eu adianto que nós já vamos colocar a altura do nosso referencial aqui na bomba, tá? E, então, o que a gente vai observar? Ora, que a altura da minha bomba até esse ponto 1 é justamente isso daqui. Olha que maravilha! A altura do ponto 1 é igual a meio metro. Perceba, menos meio metro. Por quê? Ponto abaixo do meu referencial. Vamos agora para as coisas do ponto 2. A pressão do ponto 2 é 538 kPa, tá? Perceba, ele disse o seguinte, a pressão 8, ora, o ponto 8 é a pressão desse ar aqui, tá? Que é mantido nessa câmara. Maravilha, tá? Mas a gente sabe que o ar que está aqui eu estou tratando como fluido ideal, vai ser um fluido isobárico e vai acabar dando a mesma pressão no ponto 2, porque é um ponto na interface. A gente conversou isso pra caramba lá atrás também, tá? Então não vamos esquecer aqui nessa altura do campeonato. A velocidade do ponto 2 também vai ser zero, eu vou considerar que é um reservatório de grandes dimensões, e a altura do ponto 2 ela é igual ao seguinte, tá? Vai ser essa altura aqui, tá? Mais 6 metros com isso daqui, tá? Que é mais 1 metro. Em outras palavras, a distância do ponto 2 até o meu referencial é mais 7 metros, tá? Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, tá? E o que a gente conhece? Pressão do ponto 1, altura do ponto 1, pressão do ponto 2, velocidade do ponto 2. Qual é o nosso objetivo aqui nesse problema? O primeiro objetivo que ele passou aqui para a gente é a questão da potência. A potência eu vou apresentar para vocês como se calcula, mas eu já posso adiantar que a potência vai depender justamente dessa carga aqui fornecida pela bomba, tá? Isso aqui é quem vai determinar a nossa potência. Ou seja, HF é o nosso objetivo aqui dentro do balanço de energia. Ora, então eu preciso encontrar duas coisas. Eu preciso encontrar a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. Tá? Então, até aí, tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. A última coisa que eu vou fazer, antes da gente entrar no cálculo de HD de HS, é o seguinte. Eu vou reorganizar essa equação da energia para a gente botar o nosso objetivo em foco. Tá? Vamos fazer isso. O nosso objetivo, uma vez colocado em foco, a carga que precisa ser fornecida pela bomba é P2 menos P1, divide isso por ρg mais V2 menos Z1, tá? Mais HD mais HS. E isso, eu vou dar uma pausa aqui, tá? Porque essa equação aqui, ela diz algumas coisas importantes sobre o que você vai esperar que acontece quando você tem uma bomba instalada com o sistema. Reformulando um pouquinho o que eu disse, é o seguinte. Essa equação, ela conta aqui o que vai acontecer com a potência da bomba quando você mexe com as pressões, com as alturas e com a perda de carga. É só ver o sinal. Ora, o seguinte, se você quer a pressão do ponto 2 mais alta, tem sinal positivo. Então, você precisa de uma bomba mais potente. É esperado, tá? Se você já, por outro lado, se o ponto 1 ele já vem com alguma pressão,
Por exemplo, você já tinha, digamos assim, você tem uma reação, você tem um aquecimento, por exemplo, de um gás. E a gente sabe que o gás, ao ser aquecido, ele se pressuriza. Legal. Se você tem uma pressão de entrada mais elevada, eu não preciso de tanta potência. Por quê? Porque o sinal é negativo. Tá. Vamos lá. Por outro lado, se a gente tiver com o ponto 2, ou seja, com a saída da nossa bomba, ou, por outro lado, com saída, ou também conhecida como descarga, é o termo técnico de hidráulica. Quando a gente está com a descarga na nossa bomba bem elevada, a gente sabe que a gente vai precisar de uma potência maior. Por quê? Porque tem sinal positivo. Por outro lado, tá, a gente sabe o seguinte: quanto mais alto for o nosso ponto 1, olha o ponto 1 aqui. Quanto mais alto for o nosso ponto 1, melhor, tá? Por quê? Perceba, essa altura do ponto 1, ela aparece com sinal negativo. Então, se eu estou descontando do HF, eu preciso de uma bomba menos potente. Tá? Isso tem implicações? Isso tem implicações, sim. Deixa eu ver se eu acho essa imagem aqui. Eu ouvi isso, e isso é uma coisa muito antiga. Mas vamos ver aqui, tá? Para ver se ainda tem. Ver se ainda tem aqui, tá? Não tem. Pior que não tem mesmo, tá? Diz a história, tá? E isso foi a professora Cristiane Hess de Azevedo Meleiro que contou, que quando ela fazia estágio lá na Kibon, isso era no Norte Shopping, a fábrica ela tinha um layout vertical. Ao invés de crescer para os lados, ela cresceu para cima. Então a produção ela não ia de um lado para o outro, mas ela começava em cima e terminava embaixo. E qual era a graça disso? A graça é que eles praticamente não usavam bomba nenhuma, tá? Tudo era movido à própria gravidade. Então eles economizavam uma bela de energia. Mas levando em consideração que o IPTU na Zona Norte existe, tá? E tem algum preço, eles preferiram sair de lá, né? E geralmente o custo do espaço físico é uma das decisões mais importantes onde você opta por localizar uma fábrica. Enfim, e por último, a última questão que falta aqui é esse HD e esse HS, que trata do seguinte: quanto mais energia for desperdiçada, eu tenho que compensar com uma bomba mais potente, tá? Então, a gente pode também inverter essa conversa que eu acabei de ter com vocês. Vamos lá, eu quero economizar energia. Porque economizar energia agora, no momento, é moda, tá? Você faz o quê? Diminui perda de carga, tá? Quando a gente vê o equacionamento, eu vou mostrar por que a perda de carga, quais são as ferramentas que a gente tem para diminuir a perda de carga. Se possível, coloca o ponto 1 acima da sua bomba, tá? Se isso estiver a seu alcance. Por quê? Você vai estar numa condição onde a sua bomba está afogada, tá? Quando a sucção está acima da bomba, a gente fala que a bomba está afogada. Te ajuda a economizar energia também. Não tente bombear a alturas tão elevadas, porque não te ajuda. Se for possível, tá? Aí já é um pouco mais complicado, porque você tem questão de condição de processo. Tenta aumentar a pressão na sucção e diminuir a pressão na saída, tá? Se for possível. Às vezes não tem como fugir, tá? Para mexer na pressão. Mas saibam que é uma das variáveis, tá? Uma das opções, um dos botões que a gente pode rodar para fazer as coisas se mexerem. Um dos pauzinhos que a gente pode mexer, e agora veio a expressão que eu queria, para fazer as coisas andarem a nosso favor, tá? Vamos lá, então. Terminada a minha pausa, a gente vai ter o seguinte. Eu já havia comentado que todas essas informações aqui a gente tem. Então, falta encontrar duas coisas. A perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. Então, vamos entrar aqui, abrir uma nova fase.
colocar o seguinte: cálculo da perda de carga distribuída. Tudo bem. Vamos calcular aqui a perda de carga distribuída. A perda de carga distribuída ela é dada pela seguinte equação: HD é igual a F L sobre D, velocidade do escoamento ao quadrado, divide por 2G. Tá? O que a gente tem aqui? Que bosta é essa que eu cuspi na frente de vocês? É o que a gente chama de equação de Darcy-Weisbach. Isso aqui é a bendita equação de Darcy-Weisbach. Tá? E quais são os termos que aparecem aqui dentro da equação? São esse aqui é o fator de atrito. Tá? E existem dois fatores de atrito diferentes. Fator de atrito de Fanny, tá? E fator de atrito, tá? De Darcy. Tá? E a gente fica claro aqui, na McFlu a gente só vai usar o fator de atrito de Darcy. Tá? A gente padroniza no fator de atrito de Darcy. Prestem atenção que, dependendo da literatura que vocês consultarem, eles podem usar o fator de atrito de Money, tá? O fator de atrito de Darcy F, tá? E ele, se não me falha a memória, o fator de atrito de Darcy é 4 vezes o fator de atrito de Money, tá? Que é esse F' aqui, tá? Vamos lá, então. O que mais eu posso dizer para vocês? As próximas coisas são claras aqui. L representa o comprimento de trecho de tubo reto. D representa o diâmetro do trecho de tubo reto. V representa a velocidade do escoamento. E 2G representa a gravidade. Vamos lá. Esse fator de atrito de Darcy ele é interessante porque ele é um dado empírico. Tá. O fator de atrito de Darcy ele depende de duas coisas: da rugosidade relativa do seu material, tá? Epsilon sobre D, e do número de Reynolds. Tá? Esse número de Reynolds a gente já sabe como calcular. Deverou sobre mim. O fato de ser experimental significa que nós não temos relações como calcular analiticamente o fator de atrito de Darcy no regime turbulento, tá? No regime laminar a gente conhece, tá? O fator de atrito no regime laminar ele é igual a 64 sobre Reynolds, tá? Isso a gente conhece, tá? Não é nenhuma novidade. O problema fica no regime turbulento, no qual você não tem equações analíticas. Você tem equações empíricas. Tá? Que equações empíricas você tem? Você tem 1 sobre raiz de F é igual a 2,51 Reynolds raiz de F mais 3,7 epsilon sobre D. O problema dessa equação aqui, que também é conhecida como equação de Colebrook-White, é que ela é uma equação transcendental. Você, de forma alguma, vai conseguir juntar esses fatores de atrito aqui, isolar esse fator de atrito. Você não consegue, não adianta. Não tem como fazer isso usando funções elementares. Tá? Existem trabalhos, como por exemplo a função W de Lambert, que conseguem fazer isso. Tá? Mas é um nível de matemática, digamos assim, doutorado. Tá? Então a gente considera o seguinte: não tem como você isolar esse fator de atrito F. O que você pode fazer? Tá? Você pode... Aliás, eu esqueci de uma coisa aqui, tá? Essa equação aqui tá errada. Perdão, tá? Faltou aqui, a coisa de não estava pequena, menos 2 log, tá? É menos 2 log disso aqui. Então, fica evidente que eu não consigo separar isso daqui. Então, resolvo de duas maneiras. Eu vou chutando.
eu calculo Reynolds e vou chutando valores de fator de atrito até um membro ser igual ao outro, tá? Ou, alternativamente, como é que você encontra esse fator de atrito de Darcy? Você vem aqui na nossa pasta, tá? E você abre essa tabela número 3, que trata da questão da perda de carga. E você vai encontrar o célebre... Tá faltando uma página aqui. Tá faltando exatamente uma página. Não tá. Eu tô ficando maluco. Você vai encontrar o mais famoso dos diagramas da mecânica dos fluidos, o diagrama de Moody, que, contanto que você tenha a rugosidade relativa e o número de Reynolds do seu escoamento, você vai conseguir subir aqui e ler o fator de atrito sem precisar realizar nenhuma conta. Tá? Então, senhoras e senhores, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai aplicar, tá, o diagrama de Moody e a equação de Colebrook-White. Eu vou fazer com vocês dos dois jeitos para a gente poder ler, tá, o fator de atrito de Darcy. Um ponto importante, e eu quero que vocês prestem atenção nisso, é o seguinte. Vocês estão vendo aqui que aparece a perda de carga distribuída depende de quem? Depende do fator de atrito F, que por sua vez depende da rugosidade relativa, depende do Reynolds, ou seja, D, V, Rho e Mi, tá? Então, depende da rugosidade do tubo, depende do diâmetro do seu tubo, depende da velocidade do escoamento, tá? Propriedades do fluido e o comprimento do tubo, tá? Então depende de muita coisa. Um ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte, tá? Em especial aqui nesse problema, o que ele disse aqui? A sucção tem diâmetro de 15 e a descarga tem diâmetro de 10. Tudo bem. Mas a vazão nos dois tubos é de 40 litros por segundo. A pergunta é simples. Será que a velocidade na sucção e na descarga vai ser a mesma? Sim ou não? Sofia disse aqui que não, e está correto. Então, a velocidade na sucção e na descarga não vai ser a mesma. Ótimo. Aí eu pergunto, Reynolds é dV sobre Mi. Diâmetro, velocidade, vou até escrever, para não ficar só falando aqui, o Reynolds é igual, isso aqui ficou ridículo. Nosso colega Reynolds é diâmetro, velocidade, densidade e viscosidade. Eu pergunto para vocês, o número de Reynolds vai ser igual entre a sucção e a descarga? Também não vai ser. Isso está correto. O diâmetro mudou e a velocidade mudou junto. Tá? Então, não tem como fugir. Então, já sei que o Reynolds muda. Tá? Então, o fator de atrito muda por causa do Reynolds e por causa da rugosidade relativa, porque o diâmetro aqui também mudou. Ou seja, o fator de atrito muda completamente. E aqui também, ora, isso aqui também mudou. Em outras palavras, eu quero que vocês percebam o seguinte. Quando a gente tem mudança de diâmetro, quando a gente tem mudança de material, eu vou ter que tratar a minha perda de carga distribuída separadamente. Por quê? Essa equação de Darcy-Weisbach, ela só funciona para uma única combinação, tá? De diâmetro de material, tá? Aqui o meu tubo ele é de PVC com 2 centímetros de diâmetro e agora ele é um tubo de PVC com 4 de diâmetro. Ótimo, eu vou aplicar em um pedacinho de tubo e em outro pedacinho de tubo. Perfeito. Eu tinha um tubo aqui de 3 centímetros de diâmetro de ferro galvanizado e agora
tem 3 centímetros de diâmetro de tubo de cobre. Maravilha. Você vai ter um pedacinho aqui e outro pedacinho aqui. Porque o que mudou não foi o diâmetro, foi a rugosidade relativa, tá? Porque o material mudou. Vamos lá, então, para o cálculo da perda de carga distribuída, tá? Já estamos cientes que a gente vai ter a perda distribuída na sucção. Você vai ter uma perda distribuída na sucção, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. A perda de carga distribuída somente na sucção, e por isso que eu estou colocando esse S, a sucção é o ponto, corresponde desse ponto 1 aqui, isso aqui que eu estou marcando de azul, tá? Corresponde à sucção. A sucção, ela representa toda a tubulação que está localizada antes da entrada da bomba. Tá? E a descarga, ou saída, ou recalque, é tudo que está localizado depois, toda a tubulação depois da saída da bomba. Uma dúvida em relação à nomenclatura. Tudo bem. A perda distribuída da sucção será igual ao fator de atrito da sucção, comprimento da sucção, diâmetro da sucção, velocidade do fluido dentro da minha tubulação de sucção ao quadrado, divide por 2G. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a bater algumas contas. Sofia, prepara a calculadora que eu vou fazer você sofrer agora. Vamos lá. Velocidade média da sucção é a vazão dividido pela área da sucção, que vai ser 4Q divide por π, diâmetro da sucção ao quadrado. Então, vamos lá. A velocidade média da sucção vai ser 4, a vazão é 40 litros por segundo, tá? É isso mesmo? 40 litros por segundo? Então, é 40 que multiplica 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, tá? E o diâmetro da sucção, ele é 15 centímetros. Então, vai ser aqui 0,15 ao quadrado, metro quadrado. E agora, vamos que vamos. Quanto você encontrou? 2,26. 226. Ótimo. 226 metros por segundo. Ótimo. Então, já resolvemos uma peça desse problema. O comprimento da sucção vai ser o quê? Tá? Ele corresponde, eu vou aproximar aqui do desenho, porque esse comprimento da sucção, tá? Ele corresponde essencialmente aos trechos de tubo reto, tá? Esse desenho aqui, ele não ajuda muito, por quê? Porque ele só está dando as cotas, tá? Entre um tubo e outro, tá? Ele não te dá exatamente o comprimento do trecho de tubo reto, tá? Mas a gente pode aqui aproximar o seguinte. Ora, esse pedaço aqui de tubo reto, eu vou dizer que vale 2 metros, tá? E esse pedaço de tubo reto aqui, que vai do joelho até a válvula gaveta, da válvula gaveta até a bomba, esses pedaços aqui de tubo reto, eles valem juntos 10 metros, tá? Isso significa no final o seguinte: toda a minha tubulação de sucção vai, no final das contas, ter 12 metros de comprimento, tá? 10 com 2. Rodrigo, você pode fazer isso? Por que eu pareça, pode, tá? No geral, esses tipos de acidente aqui, eles são de tamanho pequeno, tá? Eles não são absurdamente grandes, de modo que eles vão ter, interferir nesse valor aqui. O Flamengo fez um gol de novo. Eu estou ouvindo a gritaria lá fora. Eles não são grandes o suficiente de modo a interferir de maneira apreciável, tá, nos nossos cálculos. Mas sempre que mas os bons desenhos bem feitos, tá, se você de repente precisa, se você vai fazer desenho desse tipo aqui, você realmente dá o desenho do
comprimento total exato da tubulação reta, tá? É o jeito mais correto. Então, vamos lá. Eu adianto aqui que o comprimento L vai ser igual a 12 metros. O diâmetro, isso aqui é tudo em relação à sucção. O diâmetro da sucção é 0,15 metros, tá? Então, a gente tem isso aqui e isso aqui. Ótimo. O que a gente vai fazer aqui? A gente sabe o seguinte. Qual é o material da sucção? A tubulação ela é toda feita de ferro galvanizado, tá? Então, a gente tem aqui, nós temos o nosso ferro galvanizado. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na nossa tabela número 3 da perda de carga na primeira página dessa tabela aqui, tá? Que tem a tabela, e nós temos aqui a tabela que vai nos ajudar no cálculo da perda de carga. Eu só vou fazer aqui de um jeito um pouco diferente, para a tabela ficar maior lá no Illustrator. Não coube, a minha tela é muito pequena. E aqui, pronto, a gente vem aqui, tá, tira um print, vem aqui no digníssimo, volta você, isso, roda essa print, diminui, pronto, tá. Tá aqui a nossa imagem, então, tá? E é daqui que a gente vai tirar de duas maneiras diferentes. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai calcular a rugosidade relativa desse material. Ele disse o seguinte, o nosso material é o ferro galvanizado. Então, eu vou vir aqui e vou marcar de vermelho a linha, tá, do ferro galvanizado. Vai ser essa aqui. Lá eu consegui. Pronto. Está aqui a linha do ferro galvanizado de vermelho. Tá? A gente pode proceder agora de duas maneiras. O que ele disse aqui para a gente? Se a gente vier aqui, o que ele disse para a gente? Ele disse que a rugosidade do ferro galvanizado é 0,30. Eu não estou conseguindo traduzir esse número. Espera aí, vamos vir aqui para eu poder aproximar. Isso aqui está com cara de 0,305, tá? Qual é a unidade? Pé. Está escrito aqui lá em cima. Então, eu posso dizer o seguinte. Epsilon é igual a 0,305 pé. Se a gente vir aqui na nossa calculadora do Windows, a gente vai ter aqui, converte um comprimento de pé para centímetros. 0,1235, tá? Isso em metros, vai ser, cadê aqui o metro? 0,301524, tá? Eu posso colocar em centímetros também, tá? Porque epsilon sobre d, comprimento sobre comprimento. O meu diâmetro está em centímetros, tá? Vai ser 0,01524. Então, a rugosidade relativa dividida pelo diâmetro, tá? Aqui ele chama de E, mas no geral a gente chama de epsilon, tá? Que vem por causa do livro. Mas a rugosidade relativa vai ser 0,01524 centímetros dividido pelo diâmetro, que é 0,15. Então, vamos lá. Ele não vai fazer a conversão. 0,01524 divide por 0,15. A gente vai ter que a rugosidade relativa é 0,1016, tá? E esse número, ele é um adimensional, tá? Qual é a outra opção que a gente pode ter aqui? Lembra que eu marquei essa linha? Eu sei que 15 centímetros divide por 254 é 5,90, quase 6 polegadas, tá? Então, eu tenho aqui um tubo de quase 6 polegadas. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha saindo aqui de 6 polegadas, tá? Bem que eu fiz uma linha rosa, com vermelho não vai ficar muito legal. Vamos fazer azul aqui com vermelho.
Ora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma linha azul saindo dos 6 polegadas, encontrou com a linha vermelha, que é o meu material, puxa para a esquerda. Então, essa linha preta aqui, ela vai dizer para... Preta não, agora eu coloquei uma cor verde aqui. Ela vai dizer para a gente o valor da rugosidade. E a gente consegue ler isso daqui como aproximadamente 0,3075, tá? Os resultados concordam um com o outro? Não concordam um com o outro. Então, eu confio mais no gráfico, porque é capaz de eu ter feito aqui algum erro de cálculo. Vamos só fazer aqui 0,01524. Já sei porque está errado o meu cálculo aqui. O diâmetro, isso aqui está em centímetros. O diâmetro do tubo não é 0,15 centímetros. O diâmetro do tubo é 15 centímetros. Então fui eu que fiz erro mesmo aqui. 0,01524 divide por 15, 0,001016. Então eu só comi aqui um zero, tá? 0,01016, tá? E isso é esperado? Não. Também não continua sendo esperado. Será que eu converti isso corretamente? Zero, 3 zeros, 5. 0,01524. 0,01524 divide isso por 15. Nossa, eu estou digitando muito errado. 0,001016. Então está faltando aqui mais um zero. 0,0010 está perto de 0,0007. Tá? Qual dos dois você pode preferir fazer? Tanto faz, tá? No final das contas não vai ter muita diferença. Por quê? Quando a gente for no diagrama de Moody, o diagrama de Moody ele tem um erro, tá, de 10 a 15%. Então, você está errando um pouquinho aqui, é muito menor comparado do que o diagrama de Moody, tá? Mas eu vou usar esse fator de atrito aqui que essa rugosidade relativa que a gente calculou. A próxima coisa, uma vez conhecido o fator de atrito, a gente vai vir aqui no diagrama de Moody, tá? No diagrama de Moody, para a gente conseguir medir a nossa rugosidade, para a gente conseguir medir efetivamente o nosso fator de atrito, tá? Eu quero aqui uma imagem bem grande. Pronto, está aqui a nossa questão do diagrama de Moody. Um ponto que eu acabei esquecendo é que você precisa do número de Reynolds para o nosso escoamento, tá? Então, o número de Reynolds, ele é PV ρ divide por μ, tá? Então, o diâmetro agora sim é 0,15 metros. A velocidade média do escoamento é 2,26. A densidade da água é 1.000, tá? Quilogramas por metro cúbico. E a viscosidade é 1 que multiplica 10 a menos 3, tá? Tá lá no comando. 1 que multiplica 10 a menos 3, quilograma, metro a menos 1, segundo a menos 1. Então, vamos lá. Vai ficar 10 a menos 3. E a gente vai ter o seguinte, tá? Eu nem sei onde está a minha calculadora. A gente vai ter aqui 0,15, que multiplica 2,26, vai ser 0,039 vezes 1.000 vezes 1.000, 339, 10 a terceira, tá? Então, vamos colocar aqui 339, que multiplica 10 a terceira, tá? Ou, quanto foi que a calculadora me deu aqui? 339.000, ou vamos usar esse resultado da Sofia, 339, 10 a terceira. Tudo bem. Então, se bem que, olha só, o seguinte, quando você coloca assim, 339, 10 a terceira,
dificulta um pouquinho a nossa vida. Por quê? Perceba, ali você colocou em escala de engenharia, 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona, mas aqui o diagrama de Moody ele é numa escala logarítmica, tá? E acaba que você vai de 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta, 10 a sete, tá? Então, na verdade, esse 339, 10 a terceira, ele também é 33,910 elevado à quarta, e aqui, deixa eu só mudar para a página de baixo, 33,910 elevado à quarta ou 3,3910 elevado à quinta. E a gente pode arredondar ele para 3,510 à quinta. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse diagrama ele é um pouquinho chato de ler. Tá? Então, aqui começa, aqui embaixo fica 10 elevado à quarta, 2, 10 à quarta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à quarta. Isso aqui, então, essa linha aqui, ela representa o 10 elevado à quinta. Então, nós vamos ter meio elevado à quinta, aliás, isso aqui é 1 elevado à quinta. Não, desculpa, falei merda. Isso aqui, ó, é 1 vezes 10 a 5, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Pronto, tá aqui, perfeito. Nós achamos. Então, essa é a curva aqui. Que curva? É algum bicho lá fora. Essa é a curva, tá? Que a gente vai seguir. Eu falando curva de novo, é uma reta. Essa é a reta que a gente vai seguir para o número de reinos. Tudo bem. Agora o que falta é a gente achar a nossa rugosidade relativa. 0,001016. Eu vou aproximar isso como sendo 0,001. Por quê? 0,001 está aqui na minha escala. Tá? É essa curva que eu vou tentar seguir aqui. Vamos lá. Eu não sou bom nisso. Ok. Você está aqui. Pronto. Tá. Se encontrou o seu número de reinos com a sua rugosidade relativa, vocês já conhecem o script dessa conversa. Bate para a esquerda. Bate para a esquerda, tá? E agora você consegue ler o fator de atrito, tá? Como é que a gente vai ler esse fator de atrito, então? Isso aqui é 0,02. 0. Então, isso aqui vai ser o 0,021. A caneta está muito grande aqui. Isso aqui vai ser 0,021. Isso aqui vai ser um 0,022. 0023, 0024. Então, a gente consegue ler aqui no diagrama de Moody o seguinte: o fator de atrito é 0,020, tá? Mais esse pedacinho aqui que corresponde a meio, 0,025, tá? Então, é assim que a gente lê o diagrama de Moody, tá? Eu admito que já são 7h20 e tem uma maneira mais fácil, tá, da gente fazer isso. Lembra o que é o diagrama de Moody no final das contas? O diagrama de Moody ele é nada mais, nada menos do que essa equação aqui, que é a equação de Colebrook-White, em forma de gráfico. Tá? Seria muito bom, tá, se a gente conseguisse calcular isso de uma maneira rápida. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode invocar o nosso navegador e dizer o seguinte: Keysun, tá, Colebrook, White. Pronto. E o primeiro resultado que a gente tem é uma calculadora online dessa equação, tá? Ou seja, a gente consegue calcular exatamente o fator de atrito pela internet com a bundinha sentada em casa. As vantagens do período remoto. Eu acho que essa vai ser a última turma que vai poder fazer isso.
Vamos lá, aproveitem, vocês serão os últimos. Vamos lá então. Vamos esperar aqui carregar? Tá. Essa aqui, tá, é o seguinte. É a mesma equação que eu coloquei aqui. Deixa eu colocar uma do lado da outra. Pronto, tá. 1 sobre raiz de f menos 2 log, tá? RR divide por 3,7. Então isso aqui eu acabei errando, tá? Fui tentar lembrar de cabeça, não deu certo. Então, epsilon sobre d divide por 3,7. Pronto, tá. Acabei lembrando disso. Tá. O que ele fala aqui, então? É exatamente a mesma coisa que está escrito aqui. RR para ele é Relative Roughness, rugosidade relativa no inglês. Tá? E RN para ele é Reynolds Number, número de Reynolds. Tá? Aqui você tem vários modos, tá? Que são o quê? Se vocês observarem aqui, ó, se eu trocar o modo e por algum motivo não está funcionando, e a culpa com certeza é do meu navegador, tem um bloqueador de anúncio muito agressivo. Vamos lá, ora, observa a cara da equação aqui. Vou mudar o modo. Pronto, ora, a equação que ele usa para calcular o fator de atrito muda, tá? Por quê? Você tem várias formulações que tentam ajustar para encontrar o melhor valor, tá? Para esse fator de atrito, tá? Mas o 2,51 é o nosso padrão aqui, tá? Daí a gente vai entrar com o RR, que é a nossa rugosidade relativa, que a gente calculou, tá? Pode entrar com o valor exato. Então, o valor de exato é 0. Pronto, o valor de exato está aqui, 0. Um detalhe nessa calculadora. Por motivos de regionalização, a gente tem uma diferença entre a vírgula e o ponto. Tá? É o seguinte, o meu Windows aqui eu instalei ele em inglês, tá? Mas vocês podem perceber aqui que na conversão de unidades, a gente tem aqui o meu separador decimal é a vírgula. Tá? Se eu chegar aqui nas configurações de língua do Windows, a gente vai ter o seguinte, tá? Localização, vamos ver aqui, formatos, tá? Então, deixa eu ver aqui. Pronto, ora, separador decimal, tá? Usado é a vírgula. Então, se eu selecionar aqui, vamos selecionar no inglês, vamos colocar aqui o inglês dos Estados Unidos. Olha o separador decimal deles, é o ponto, tá? E isso acaba causando... Olha aqui, ó, tem até um exemplo aqui, olha. Separador decimal ponto e separador de milhar é a vírgula, tá? Então isso acaba trocando e dá dor de cabeça, tá? Então, eu já adianto para vocês que essa calculadora aqui, e eu tenho que desfazer essa mudança, eu não me recordo de ter dado ok, mas você mudou? Não, não mudou, só fechei, então ele não salvou. Então, tenham noção, tá? De repente, isso pode acabar mexendo no resultado de vocês. Então, como é que a gente vai entrar com esse dado? 0, aqui realmente, ponto, 001016, e a rugosidade relativa, colocar dessa fórmula 339000, funciona. E você manda executar. Daí, ele faz todo o processo iterativo. Aqui, olha, o que ele faz? Está até escrito o método. Ele dá um chute inicial do fator de atrito dentro dessa equação aqui. Ele vai progressivamente ajustando esse valor do fator de atrito até conseguir encontrar uma resposta. Tá? Aqui, na verdade, ele calcula 1 sobre raiz de f, mas é fácil você transformar isso, né, no próprio fator de atrito. Então, f aqui para a gente é 0,0205. Tá? Então, quanto foi que a gente achou aqui? Tá? Eu vou tirar uma print aqui da calculadora, só um momento, para ficar aqui nas anotações. Eu vou deixar a pesquisa que eu fiz aqui, não, ele não quer mostrar. Tá aqui a pesquisa que eu fiz. Eu consigo diminuir um pouquinho a barra de endereço? Consigo. Tá? Então tá aqui todas as informações que a gente precisa.
Com isso, eu já posso jogar aqui embaixo o meu fator de atrito. Eu vou falar, isso aqui é pior do que a equação do movimento. Da primeira vez que eu faço, até eu passar todos os truques, tá? É um pouco suado. Então, nós já sabemos que o fator de atrito F, tá, da sucção é 0,0205. Tá? É normal que as duas calculadoras, o diagrama de Moody e a calculadora, elas não concordem, tá? Mas elas são sempre bem próximas, tá? Você achou que é 0,025 e o outro é 0,0205. Então, os resultados estão bem próximos, tá? Então, um valida o outro. É 0,0... a Sofia aqui me mencionou. Gente, olha, eu acabei falando bosta aqui. É 0,025 mesmo, Sofia, você tá correta. Eu que não tô prestando atenção aqui. Sabe por quê? Tem um bolinho de aipim, tá? Com queijo e presunto me aguardando na cozinha. E eu tô aqui só à fome. Enfim, tá 0,0205. Então tá correto. Eu tava falando bosta então mesmo, tá? Vira e mexe, acaba saindo da boca. Não tem problema não. As duas equações, então, praticamente acertado, tá? Um bateu com a outra. Então, aí, realmente, um é o espelho da outra. Qual é a graça da gente fazer aqui no computador? Vou deixar aqui marcado, tá? Endereço, chamar atenção aqui. Deixa eu só chamar atenção com bastante ênfase. Pronto, agora sim vocês não vão esquecer do bendito do endereço, tá? Então tá aqui a questão do fator de atrito. Com isso, a gente pode finalmente partir para o cálculo da perda de carga distribuída, tá? E a perda de carga distribuída vai ficar com a seguinte forma. Acho que vai ficar um pouco apertado. Então, talvez eu precise quebrar a equação, tá? O fator de atrito é 0,0205, o comprimento é 12, o diâmetro é 0,15, a velocidade é 2,26 ao quadrado, 2 que multiplica 9,80665. E vamos que vamos bater essa conta. Achei 0,52. 0,52 metros, tá? Então, está aqui resolvido o nosso problema. Essa é a perda de carga na sucção, tá? De maneira bem similar, a gente pode encontrar a perda de carga distribuída no recalque, tá? A gente só vai ter que rebater as mesmas contas. O que vai mudar de uma conta para outra? Vai ser... Espera aí. Ele já está aqui reclamando que o computador está carregado. Vem aqui, por favor. Você, prioridade alta. Sim. Você não deu problema hoje, tá? E agora eu joguei a praga. Então, como a praga foi lançada, daqui a 5 minutinhos você trava também. Então, vamos fazer o que é importante. Perda de carga distribuída, tá? A perda de carga distribuída, tá? Do recalque. E aqui a gente lembra daquela música clássica da Valesca Popozuda. Enfim, a perda de carga distribuída, tá? Do recalque, tá? Ou descarga, chame como você quiser. Eu prefiro chamar de recalque porque não fica HDD, tá? Vai ser fator de sucção do recalque é comprimento do recalque dividido pelo diâmetro
recalque, velocidade do recalque ao quadrado, divide por 2g. Vamos então calcular aqui a velocidade do recalque, vai ser o quê? Vai ser 4q pi diâmetro do recalque ao quadrado. Isso aqui vai ser 4 que multiplica 40, 10 a menos 3, pi. O diâmetro do recalque, me falha a memória, mas agora ela foi refrescada, é de 10 centímetros, que multiplica 0,1. Então, elevado ao quadrado, claro. A velocidade desse escoamento será... Zero, 0,79. Quanto você encontrou? 0,079. 0,079. Eu tô achando essa velocidade muito baixa. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Será que eu não cometi algum... Eu acho que eu comi o pi? Não comi. Eu nem estou com a minha calculadora aqui. Eu levei na sexta-feira para aula de orgânica. Não peguei de volta. Vamos lá, aqui, né? 4 vezes 40 divide por 1000. Divide isso por pi. Eu acho que eu errei alguma coisa. Deu 5,09 agora. 5,09? Agora eu falo que tá muito alta. Não, perdão, tá correto. Por quê? Porque se com o diâmetro de 15 centímetros a velocidade era 2,26, como o diâmetro caiu, a velocidade vai ter que subir, tá? Quanto você encontrou, por favor? 5,09. 5,09 metros por segundo, tá? Vamos então a calcular o comprimento do recalque. O comprimento do recalque, lá no nosso desenho, vai ser o seguinte, vai ser 6 metros, tá? Mais 30 metros, tá? Isso tudo aqui. Então, no recalque, a gente vai ter 36, tá? Metros de tubulação. O diâmetro do recalque é 0,1 metro. A gente pode calcular, então a gente já tem isso. Vamos mexer agora no fator de atrito. A rugosidade relativa, nesse caso, vai ser o seguinte. Qual é o valor de epsilon? 0,01524. 0,01524, divide isso por 10 centímetros, a gente vai ter 0,001524. O número de Reynolds, ele é Devereux sobre μ. Então, é 0,1 que multiplica 509, 1000, divide isso por 10 a menos 3. Qual vai ser o número de Reynolds, por favor? $509.000. 509 mil. Me dá um número direto mesmo, para poder colocar na nossa calculadora online. Desculpa. Desculpa. Eu não estou prestando atenção em mais nada. Só estou pensando no bolinho de aipim. Vamos lá, então. Com essas informações, a gente consegue entrar na nossa calculadora aqui e conseguir calcular esse fator de atrito. Então, RR, rugosidade relativa, é 0,01524, número de Reynolds, 509.000. Tudo bem. Com isso, a nossa rugosidade relativa será 0,0222. Se faltasse mais um 2, eu ia soltar um Gilberto Gil em cima de vocês. E fica para vocês pensarem qual é a referência que eu estou fazendo. A popular brasileira é sempre importante a gente referenciar. Tá, então eu vou colocar aqui que F
é igual a 0,0222. Feito isso, a gente agora pode calcular a perda de carga distribuída, tá, no recalque, que vai ser 0,0222, 36 divide por 0,1, 5,09 ao quadrado, 2980665. Vamos que vamos! E 56. 0,56. 10. Ah, sim. E 50. 10,56. Pronto. Não, achei 0,56 está muito baixo. 10,56 é mais coerente, tá? Então, feito isso, a gente já resolveu toda a parte. Eu vou falar, essa parte da perda de carga distribuída é a mais chatinha de todas. Porque eu vou te falar, a partir de agora, eu abri o aplicativo errado, a partir de agora, nesses últimos 15 minutos, o exercício voa. Como? O exercício vai voar da seguinte maneira. A próxima coisa que a gente vai calcular é a perda de carga localizada. Então, a gente tem aqui a perda de carga localizada, tá? De maneira similar, tá? Eu vou dividir em perda de carga localizada na sucção e no recalque. Por quê? A gente tem dois métodos diferentes para poder calcular a perda de carga localizada. O primeiro método, a perda de carga localizada da sucção, vai ser somatório de K da sucção, nesse caso, velocidade da sucção ao quadrado, divide isso por 2G. Maravilha! Alternativamente, você pode fazer o seguinte: HS da sucção vai ser F LEQ dividido pelo diâmetro da sucção, velocidade da sucção ao quadrado, divide por 2G. Você pode seguir de dois caminhos diferentes, tá? Você pode ter esse primeiro método aqui, que é o método dos coeficientes, ou você pode ter aqui o método do comprimento equivalente, tá? O método do coeficiente é simplesmente um coeficiente, tá? Multiplicado pela velocidade do fluido dividido por 2G, ou seja, é um coeficiente multiplicado pela carga de velocidade do meu escoamento, que representa essa perda de carga, tá? E o método do comprimento equivalente, observe que aqui aparece esse comprimento equivalente. Essa equação aqui que eu escrevi é bem similar a uma equação que a gente já tratou, que é a equação de Darcy-Weisbach, tá? Ou seja, significa que quando eu estou usando o método do comprimento equivalente, por que se chama equivalente? Porque é o comprimento de tubo reto que causaria a mesma perda de carga desse acidente que eu estou estudando, tá? Como comentário, qual dos dois você vai usar? A melhor palavra para se usar em engenharia é depende. Depende de quê? Aqui na disciplina, a gente costuma ficar com o método dos coeficientes, tá? A gente só pratica ele. Mas fora da disciplina, você tem outros desafios, tá? Até mesmo aqui na rural, em fenômenos de transporte, vocês vão precisar de alguns dados que não vão estar aqui no material da disciplina e vocês vão ter que procurar. E vocês vão encontrar esses dados como um comprimento equivalente, tá? Então, como a sua fonte de informação é só no comprimento equivalente, você vai ter que trabalhar com esse método, tá? Mas, no geral, a gente fica aqui com o método do coeficiente, tá? É o mais comum aqui na disciplina. E como é que a gente trabalha com o método do coeficiente? Eu vou listar os acidentes que estão presentes na minha linha, tá? A nossa listinha já está pronta aqui no comando do exercício. Eu só vou tirar uma cópia dessa print. Eu vou tirar uma cópia. A gente vai listar os acidentes, tá? Então, a gente tem aqui o seguinte. Nós temos uma válvula pé com crivo. Então, vamos lá no final para ver o seguinte.
a nossa tabela, tá? Essa aqui é a nossa tabela de acidentes. Ela nos diz o seguinte: a válvula, a válvula de pé, seguindo aqui, tem K igual a 15. Então, isso aqui, K igual a 15. A válvula, o joelho de 90 graus com raio longo, se a gente vir aqui, joelho de 90 graus com raio longo é aqui embaixo, o K é 0,45. Então, a gente vai ter aqui que para esse número 2, K é igual a 0,45. Espera aí. E para fechar, a válvula globo, tá? Vamos ver aqui, gaveta, diafragma, válvula globo, sede franchada, aberta, ela tem K igual a 6. Então, essa última válvula aqui tem K igual a 6. Ótimo. Aí a gente tem aqui o quê? O somatório de K. Eu vou somar o coeficiente de todos os meus acidentes. Então, eu vou obter como resposta aqui que o somatório de cada sucção é 21,45. E eu simplesmente vou jogar aqui esse K, esse somatório que eu calculei, aqui no cálculo da perda localizada. Vai ficar 21,45. A velocidade do escoamento na sucção está lá em cima. Tá? A gente calculou que é 226. Olha ela aqui. E minha cara está na frente, né? Pronto. Tá aqui a bonita. É 226. Então vai ficar aqui 2,26 ao quadrado. Divide por 2,980,665. E vamos bater essa conta. E 58. 30,58. Não. 5,58. 558. Ótimo. E aí, de maneira similar, a gente vai trabalhar com a perda de carga localizada no recalque, tá? Então, vamos escrever aqui. Perda... Tem tempo? Ainda tenho tempo hoje? Tem. Perda de carga vou passar só um pouquinho, tá? Mas porque ele pede a potência. Tá? A potência eu consigo fechar até 10 para as 8. Mas aí a questão da pressão na entrada, a gente vai conseguir reutilizar essas contas para responder. Não vai demorar muito. A gente vai ter aqui que a perda de carga localizada no recalque vai ser somatório. Somatório ficou ridículo. Somatório de K no recalque, velocidade do recalque ao quadrado, dividido por 2G. Tudo bem. Quais são os acidentes que a gente tem aqui no recalque? Eu estou todo rabiscando. Válvula de retenção com portinhola, tá? Então, se a gente vem aqui, válvula, diafragma, globo, válvula de retenção de portinhola, tá? O K é igual a 2,0. K igual a 2,0. A válvula globo, a gente já conhece o K dela, tá? A válvula globo tem K igual a 6. O joelho de 90 graus de raio longo, a gente já conhece também. Ele tem K igual a 0,45. E a entrada de tanque, essa não está na tabela, tá? Ela vem aqui nesse desenho, tá? Então, como eu havia comentado com vocês, lá na parte quando a gente estava estudando a questão da equação da energia por fluido ideal, do furo na parede do tanque, que quando você tratasse do fluido real, a aerodinâmica do fluido ela ia influenciar no coeficiente de descarga, na vazão. Aqui está a prova disso. Tá? Observa o seguinte, com reentrância K 0,78 a 1, na flor da parede
é meio. Você adiciona aqui, tá? Isso aqui é um corpo de cone, tá? O caso já cai pela metade, já cai em um quinto, tá? Cai para 0,10. E se eu adicionar uma entrada aqui, uma saída bem aerodinâmica, cai igual a 0,5, tá? Então essas saídas de tanque aqui, tá? Quanto mais aerodinâmica for a sua tubulação de saída, menor a sua perda de carga. Você consegue, dependendo do jeito que você faça, ganhos em torno de 20 vezes, tá? Um ponto que eu quero deixar claro aqui, para os engenheiros de alimentos, vocês ficam aqui. Por quê? Esses dois desenhos aqui, eles têm uma coisa que a gente chama de cantos vivos. São esses cantos de 90 graus, tá? E o que é o problema desses cantos de 90 graus? Nesses cantos de 90 graus, o fluido não consegue fazer essa volta de 90 graus e você tem recirculação do fluido ali, tá? No caso de uma substância química, isso pode não ser importante. Geralmente não é. Mas no caso dos alimentos, em especial o equipamento industrial, você trabalha com sistemas de limpeza clean in place, onde você passa uma solução de limpeza ácida, onde você lava, passa uma solução ácida, lava de novo, passa uma solução alcalina até fenolftaleína, um indicador de pH incolor, tá? E você lava de novo. Em outras palavras, você precisa garantir que o seu agente de lavagem, que nesse caso é a água, tá? E os seus agentes de limpeza, que são os seus ácidos e bases, eles entrem em contato com todo o seu sistema. E você não vai conseguir fazer isso se está recirculando aqui um pedaço de alimento sujo, incrustado. Isso é ruim por quê? Porque não limpa. E se não limpa, você tem multiplicação bacteriana. Multiplicação bacteriana, em estágios iniciais, a gente consegue controlar. Em estágios mais avançados, é complicado. Por quê? Você tem formação de biofilmes, tá? Que é uma camada de polissacarídeos que é excretada pela parede celular do micro-organismo. E como é um polímero, a gente sabe que os polímeros eles são notoriamente ruins para se reagir, tá? Celulose é um polímero de glicose, a gente sabe como ele é resistente, tá? Então, ou seja, acaba que você dificulta a difusão do seu agente de limpeza para o interior da célula bacteriana, você não mata o seu micro-organismo, tá? Então, a gente prefere esse tipo de desenho aqui, mais esse daqui, tá? Justamente para eliminar esses cantos vivos e diminuir o risco de contaminação bacteriana, tá? Depois dessa aula de higiene, que vocês não precisavam ter, especial pessoal de aqui, o que a gente tem, na verdade, lá no recalque, chegando lá no final, lá no tanque a 538 kPa, é isso aqui, tá? Isso aqui não, é isso aqui tudo, tá? Essas figuras aqui embaixo tratam de entrada de tanque, ou seja, o fluido saindo da tubulação e chegando no meu tanque. Perfeito. A gente só tem dois casos aqui. Ou você entra acima da superfície livre, ou você entra abaixo da superfície livre. Nesse caso, o que a gente tem é uma entrada de fluido no tanque, abaixo da minha superfície livre. Ou seja, para esse caso aqui, o 7 tem K igual a 0,9. Então, somando aqui, a gente vai ter 2 com 6 é 8, mais 1 é 9, tá? 9 com 0, 45 é 9,45, tira 0,10 é 9,35. Então, essa conta aqui vai ficar 9,35. A velocidade do escoamento é 509 ao quadrado, dividido por 2, que multiplica 9,80665. Eu acertei essa velocidade? Acertei. Vamos para a conta. e 35. 1,35, é isso? Não. 12. 12,35. Ótimo.
Dito isso, agora a gente simplesmente já pode voltar lá em cima. O que a gente está fazendo toda essa ladainha? Cálculo do HF, tá? Então, a gente finalmente tem subsídio suficiente para poder calcular o HF, tá? É isso que a gente está tentando resolver aqui. Então, vamos lá escrever essa conta aqui, tá? HF vai ser igual ao seguinte. A pressão do ponto 1 é 528 kPa, tá? Menos 101,3, multiplica isso por 10 a terceira, tá? A densidade da água é 1000, multiplica isso por 9,80665. A altura do ponto 2, eu já esqueci completamente quanto é, tá? Esse que é o problema. Mais 7, tá ótimo. Então a gente vai ter aqui mais 7 metros menos meio, que também é conhecido como mais meio, mais HD. Tem os dois tipos, da sucção e do recalque. A gente pode somar direto. Então, a gente vai ter aqui o seguinte. 0,52 com 10,56 com, vamos ver aqui, 558 e 12,35. Então, vamos que vamos. F. Esse é um 7 ou um F? 17. Ah, tá. Peraí. Oh, meu Deus. Tá. Agora ele tinha aguentado, eu achei que já tinham resolvido esse bug. Mas não resolveram ainda. Então a gente fica aqui sem o relógio. Que é um número 7. Aqui também no final é um 5. Coitado da minha CPU, gente, 90%. 80,02. 80,02 metros. Ótimo, tá. E aí a gente tem o cálculo da potência. Para calcular a potência da bomba, é só aplicar duas fórmulas, tá? A potência da bomba pode ser o seguinte. ΔP, que divide pela eficiência eta. Atenção, porque eu já vi isso dar problema, tá? Isso foi no presencial até. ΔP é a diferença entre a entrada e a saída da bomba, tá? ΔP com respeito à entrada e saída da bomba. Não é entre relação, não é de maneira alguma, tá? Nem fudendo o ponto 1 e o ponto 2 que você pegou lá no seu balão de energia, tá? Muito cuidado em relação a isso. Como eu não sei a diferença de pressão entre a entrada e a saída da bomba, a gente pode usar essa fórmula aqui, tá? ρg, vazão de operação, HF, dividido pela eficiência eta, tá? E aí a gente tem essas informações aqui, tá? Então a gente consegue calcular essa potência da bomba em watts. A potência, então, vai ser 1000, que multiplica 980,665. A vazão é 40, que multiplica 10 a menos 3. Então, é legal que você vai com você. O HF é 80,02 metros e divide isso pela eficiência eta. A eficiência é dada em porcentagem, tá? Mas aqui a gente vai colocar um número entre 0 e 1. Para esse caso, eta vai ser igual a 0,7. Qual é a potência da bomba, por favor, em watts? E não vai ter relógio, infelizmente. Eu também estou quase estourando aqui meu tempo. 44.841,60. 44.000
841 watts. Ótimo, é uma potência bem elevada, 44 kW. Um ponto que eu vou salientar é que a gente trabalha aqui somente em unidades do SI. Tá? O problema, bomba, geralmente não se compra em unidades do SI. Você encontra bomba, geralmente, em cavalo, tá? Ou horsepower, tá? Que não são unidades do SI. Então, o que a gente pode... Eu acho que a calculadora do Windows, ela tem potência, tá? Então, a gente pode entrar aqui de watt, tá? E ir para o horsepower. Então, 44,841 são 60 HP, tá? Então, é uma bomba com uma potência um pouco alta, tá? Não é fora dos absurdos, tá? A gente consegue fazer isso? Consegue, tá? Você fornecer 44 kW de energia é perfeitamente viável. Imagina que, obviamente, tem como fazer. Não estou dizendo que é fácil, tá? Por quê? Porque um chuveiro de casa, aí, já são 5 kW de potência, tá? Então, você junta o equivalente a 9 chuveiros, você tem aí a energia para alimentar a sua bomba, tá? E um detalhe também é que, obviamente, você não vai ter esse equipamento. E aí entra em elétrica, né? Como é que a gente trabalha, então, com esses tipos de potência absurda? É bem diferente do que a gente faz em casa. Em indústria, os equipamentos não são 110, 220, é 380, tem 400, aliás, né, tem 380 volts, 440 volts, 680 volts também. Então são tensões muito maiores, tensões somente para grandes consumidores, tá? E além disso, você não vai ter uma fase, como a gente normalmente tem em casa. Você vai ter as 3 fases, tá? Então, você não vai precisar juntar 7 fios de chuveiro, tá? O fio de chuveiro não é um fio fino, tá? Você não vai precisar de uma fiação tão absurda para fazer essa bomba funcionar, tá? É possível, sim, fazer, mas não é trivial como está na nossa casa. Faltando 4 minutos para a gente acabar, eu ainda vou roubar aqui o tempo da Sofia, que é quem está aqui aturando a minha paciência. A última coisa que a gente tem que fazer aqui é a potência na entrada da bomba. A pressão na entrada da bomba. Ou seja, o que ele está interessado... Deixa eu pegar aqui de novo essa mesma figura aqui. O que ele está interessado nessa pergunta? O que ele quer que a gente responda? Vamos lá, então. Se a gente tinha o nosso ponto número 1 aqui, a gente vai ter um ponto número 3 aqui, tá? Quem está interessado em saber essa pressão, justamente nesse ponto número 3. Daí a gente pode fazer um balanço de energia entre esse ponto 1 e esse ponto 3. A gente vai ter P1, velocidade média de 1 ao quadrada, V1, tá? A gente vai ter aqui o seguinte... menos a perda de carga distribuída somente da sucção, que nós já calculamos lá em cima, menos a perda de carga localizada da sucção, que a gente também calculou lá em cima, tá? Não cheguei na bomba ainda, tá? Então, ela não vai entrar nesse balanço de energia. Isso vai ser igual à pressão de 3 dividido por G, velocidade de 3 ao quadrado sobre 2g, mais a altura desse ponto 3. Vamos lá, então. O que a gente já sabe aqui? A gente sabe o seguinte. Eu não tomei meu referencial de altura lá na bomba. Então, essa altura do ponto 3 vai dar 0. Essa velocidade do ponto 1 vai dar 0. E com isso, eu consigo reorganizar tudo para encontrar a minha pressão do ponto 3, tá? E ele está irritante aqui. Eu coloquei a prioridade máxima, mas ele está travando aqui em 90. Só o Meet levando metade da minha CPU. Socorro, gente. Então vamos lá, a gente vai ter o seguinte. Diga. Z1 vai ser 0? Não entendi. V1. Velocidade do ponto 1. A mesma consideração que a gente fez lá em cima. Vai ter aqui P3 sobre ρg vai ser P1
divide por Roger menos B3 ao quadrado 2G menos, essa aqui é Z1, né? Acabou com menos Z1 mais HD da sucção mais HS da sucção. Tá certo isso, produção? Você vai com o sinal de menos. Não, isso aqui tá errado. É mais Z1, tá? Por que é mais Z1? Porque isso aqui não trocou de membro. Isso aqui também não trocou de membro, fica com sinal de menos. Então a produção disse que estava errado. Então é só o V3 que vai trocar de sinal aqui. Então vamos calcular esse P3 divide por Roger. Vai ser o seguinte: a pressão do ponto 1 é atmosférica, 101,3, 10 a terceira Pascal, divide por 1000, que multiplica 9,80665, tá? Então a gente morre isso com isso, tá? Menos a velocidade do ponto 3 é a própria velocidade da sucção, tá? Que lá em cima, se não me falha a memória, é 2,26. A memória falhou, por isso que eu fui olhar. 2,26 ao quadrado, 2 que multiplica 9,80665. A altura do ponto 1 é menos meio metro. Vamos lá, o HD da sucção, a gente calculou, é menos 0,52 e o outro vai ser menos 0,58. É menos 5,58. Deixa eu só verificar se eu copiei corretamente. Menos 5,58, menos 0,52. Sabia. Estava muito bom para ser verdade. Menos 0,52. Aí você pode calcular para mim quanto é que vale essa expressão aqui, por favor. Tá? Então, vamos lá. Muito baixo. Quanto é Achei que você 3,47. Que vou que pareça, isso está correto. 3,47 metros. Então, deixa eu só puxar aqui um acochambrado. Tá. Se a gente, então, aqui, só para não trocar de página, vamos lá, então, a pressão de 3 vai ser 3,47 metros, que multiplica Roger, tá? Então, é 3,47 vezes 1000 vezes 9,80. Então, você tem 5 segundos. 34,02 vezes 10 a terceira. 34,02 Pascal. Então, essa é a pressão do ponto 3, tá? Então, para a Sofia, alguma coisa, eu acredito que alguma coisa tudo tenha ficado claro, né? Algum problema aqui? Acho que não. Só fazendo mesmo para ver se ficou alguma dúvida. E eu vou ecoar a sua frase porque essa é uma parte da matéria, ela não é difícil, tá? Se você geralmente seguir o procedimento, tá? Na maior parte dos casos. Muitos exercícios não. Isso aqui é um procedimento geral, tá? Mas para resolver um exercício, como é que calcula uma perda de carga distribuída? Como é que calcula uma perda de carga localizada? Não acho que a gente vai ter igual a equação do movimento, a gente segue um passo a passo fechado, tá? Algumas coisas sempre vão ser iguais, tá? Mas eu vou ter que saber manipular as minhas contas de modo a responder os meus objetivos, tá? Então, a minha intenção, quando eu montei a lista de exercícios, tá? Foi justamente pegar, tá? Exercícios que perguntem coisas diferentes. Esses primeiros, eles não focam tanto nisso. Esses são para a gente, primeiramente, aprender. Mas conforme a gente vai avançando, por exemplo, olha esse exercício 69, que é um exercício maravilhoso.
É um exercício que trata de uma bomba funcionando como bomba e como turbina, tá? Para geração de energia. E é um sistema de movimento de água, não é comum no Brasil, mas na Europa, onde eles têm lagos, tá? Em maiores elevações, eles conseguem usar esse tipo de sistema. Enche o lago com energia barata, ele enche, e você roda no sentido contrário para gerar energia nos momentos de pico, tá? É uma bomba de fluido. E aqui os exercícios eles ficam maiores porque não adianta, eu aumento bastante o nível de dificuldade, tá? Então aqui, ó, esse 6.18, socorro, tratando de COV, tá? Compostos orgânicos voláteis, tá? Então vai ter bastante pergunta para a gente responder, tá? Só para terminar, então, o nosso encontro. Muito obrigado pela paciência de vocês. Estou ciente que estou devendo monitoria, tá? Estou ciente que a monitoria ainda não coloquei na pasta. Não adianta eu falar isso sem colocar essa monitoria na pasta, tá? Então, enquanto essa daqui está converte, eu já vou mandando mais eu mandei para a internet. Continuamos com o encontro presencial online na segunda e até mais.